Ah. Aparentemente está funcionando agora. Não, meu amigo. 15 dias pra baixar o bagulho, você acaba pagando sem querer. Credo. Podia ter dublado português, né? Insira o apelido? Tá aí, jogo. A melhor parte é o fato de que, de quando lançou, eu baixei essa coisa, eu nunca nem abri. Rapaz. Queria jogar um Hogwarts Legacy, né? Mas não dá.今から十数年前、魔人王直属の精鋭部隊実海が攻めてきて、リオネスの王都が大ピンチに陥った。リオネスの聖騎士たちも勇敢に戦ったんだけど、相手がものすごく強くてかなわなかったんだ。もうおしまいかって思った時、現れたのが伝説の騎士団7つの大罪の一人、ライオンシン・エスカノール。そのエスカノールが実界のエスタロッサを打ちのめして形勢逆転したんだ。エスカノールはサンシャインっていう魔力を持っててね。サンシャイン？あ、そう。空の太陽みたいなすごい炎の魔力。エスカノールはエスタロッサを一突きで吹っ飛ばした。その時の戦いで湖の水は一瞬で蒸発しちゃったんだ。すごいな。ここはそういう重要な場所だからしっかり調査しないと。はーい。さあ行こう。大発見をしちゃうぞ。さあ調査を始めよう。ここかなり面白い場所だね。É assim que começa, né? Eu sou o feio engolido. Quem decidiu isso? Trava pouco o negócio. どうしたの？おかしいな。あの子普段は勝手にこんなことしないのに。昔湖が干上がって周辺の木が枯れた時も残っていた木があると聞いたけど、これかな？どういうことだろう？キツネが僕たちを導いてるみたい。僕が調べてみよ
Toca na tela. Não consegue tocar sozinho não, amigo? こんな木に関する話は聞いたことないよ。うわあ、とりあえず戻って報告しようか。何言ってるの？さあ行こう。 Amiga, pra isso, né? Quando você tiver na dúvida, te empurrar pra meada. Morre não, celular. 少しは安全になったかな。どうかな、まだ油断できないよ。それはそうだけど、ここは一体。僕の予感が言ってるよ。もっとすごいことが僕たちを待ってるって。Rapaz, que bom que tem que parar pra carregar, senão o celular morre. この穴の底まで来たのかな。そこなのかはわからないけど、少し休むことはできそうだよ。じゃあ下で会おう、トリトリ。Do chão não passa. 地面の下にこんな場所があったなんて。これって大発見だよね。 Rapaz, sou muito fã de Nanatos, mas... Nossa senhora, tá lagando muito. Mas esse aqui dos... Como é que fala? Ai. Esse aqui dos 4 cavaleiros eu nunca vi. Tudo que eu sei é pelo que eu vi em vídeo aleatório no YouTube. E que o filho do Ban é mais forte, acabou. Passou disso, eu não sei nada. Eu sei o nome deles? Tenho a menor ideia. Quem tem asa vai na frente, né? Esticar o braço numa caverna. Você não tem a menor ideia de quanto tempo tá aí. E o negócio você não tem ideia do que é.
Aí o gacha do jogo.嫌な感じ。 Olha a merda. クリエーション巨人族の魔力だよ。 Esse não é os inimigos lá da segunda temporada que o gigante cria, não? 僕の番だ。 Ué, os dois têm habilidade de fogo? 避けられるかな。少し痛いよ。 Dá-lhe dragãozinho lagado. O áudio também tá bem zoado pra mim. ずっと手強かったよ。 なんで僕たちを攻撃するんだろう。今度はもっと強そうだけど。 平気だよ。タイトリー気をつけて。 Nossa, o jogo tem que ensinar a desviar, só por precaução, né? Olha, eu não imaginei que fosse ter que brigar com esse bicho. Corre, 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 corre. それ。やっ、甘く見るな。 Tá me perguntando se tem um negócio de travar, acabei de descobrir. Contra-ataque. Quando um inimigo brilhar em azul, isso significa que você pode contra-atacar o ataque dele. Usar uma perícia de alternância. Nesse momento ativa o contra-ataque, atordoando brevemente o inimigo. Eu não vou lembrar disso até nunca, filho. それ。くらえ。やっ。それ。 嫌な感じ。 逃がさない。 Ataque combinado. しつこいな。ただじゃ置かないから。ティオレ。はあ。 Cutscene, né? くらえ。はあ。 あれ、扉が開いてる。行こう、ティオレ。急いで。 Virou Indiana Jones. 何したのトリトリ。 僕もわからない。これが僕たちを助けてくれているみたいだ。 死ぬかと思った。 A conexão está instável por conta de uma rede fraca. Não me diga. Vale mais a pena jogar no 4G. 道が às 塞がっ vezes. てる。なんかいい方法ないかな。まさか。
確認してみよう。Beleza, virou Zelda agora. O que é pra fazer? Não. Pera aí. Tem de coisa nenhuma disso aqui. Nossa, era muito mais simples do que eu pensei. Sei lá, mas sou burro também, né? Eu sei que não tem nada aqui porque é tutorial e tal, né? Mas será? Meu Deus, o céu tá lagando muito. Definitivamente virou Zelda o bagulho. Ah, assim que solta. Nossa, eu não sei porque, mas eu pensei que esse botão era pra girar. É aqui, solta. Tá. Esse aqui tá apertado. Se eu apertar esse aqui, acontece o que então? Este é aquele momento que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Mas eu sei que algo aconteceu. Aqui. É, 3.000 de gold. Tá bom, gold é sempre bom. Vai que precisa. Bora. Ai, ai, amanhã chega do outro lado. E eu nem sei se precisa disso. Não precisava. Ah, porque do ânimo para entrar dentro d'água. Epa, barrinha de oxigênio. Ai, ai.
Eis que o filho do pecado da ira não consegue dar pulo duplo. Onde eu tenho que ir? ほんと Descobri. 遅いな。僕は羽がないからしょうがないだろ天井が塞がってる。う。まさかそのままぶつかそんなる気なの？ことするわけないってば。全部燃やしちゃえ。離さないようにしっかり掴んで。Agora fica a questão. Esse foi o prólogo, foi o tutorial, o que foi isso? Porque eu não entendi nada. Nada, nada, nada. O celular tá travando tanto que teve que passar o áudio 2 vezes. この辺ってこんなだっけ。トリトリ、あそこ高いところに行ってみよう。 O menu não pode ser aberto neste local. Beleza. 何これ、ちょっと見てよ。大きな湖ができてる。これはさっきの洞窟での出来事のせいかな。やっぱりそのペンダントのせいだよ。エンシェントドラゴン？あれ見て、その前に何かいる。なんだろう。鳥ではないみたいだけど。ジャンパンジャンパン、どこに嫌がる。なかなな、いきなりどこから現れやがったな。助けてくれ。今の何？喋ってたみたいだけど。あれはパパ上とママ上がよく話してたオークだ。喋る豚？でもどう見たって豚じゃなかったよ。とにかく会って聞いてみよう。行こう、トリトリ。うん。Eu não aceitei missão nenhuma não, joguinho. Opções, áudio. Música de fundo, abaixo. Informações de herói. Ele não é um herói. É apenas o Tristan. Eu não gosto dessas. Tá, é útil, mas né. Tem que passar o dedo em cada coisinha que tem. E não some, beleza. Eu sei pra que serve essa coisa? Não, mas um dia desse nós descobre. E eu apertei o mesmo negócio 2 vezes. Era pra ser código? Não. Amigo. Pode até falar que não é parecido com Genshin, mas Genshin Impact. Amigo. Mas eu fiz a mesma coisa lá. Eu não tenho a menor ideia de como é que faz nada mais naquela coisa, mas eu fiz isso aqui. Daí faz tempo que eu não entro naquele jogo também, que nem isso daqui. E eu não sei nem andar mais pra frente. Ah, tinha que apertar no meio.
Beleza, ganhei um negócio que eu não tenho a menor ideia do que é. Mas tá bom. É o Hawk. Eu não lembro como é que pronuncia o nome dele. Eu acho que é Hawk. E o pior é que eu acabei de ler o nome dele. Eu não lembro como é que se pronuncia. Só faltou conseguir planar aqui no Genshin Impact. Isso é uma mão na roda. E meu amigo, tá travando de um jeito. Como eu sou teimoso, pode estar 5 FPS que eu vou estar jogando. Tem como diminuir mais ainda, será? Resolução baixa. Muito baixa, amigo. Tudo no muito baixo agora. Nem sei o que é isso aqui, mas tá assim. Tem como diminuir ainda mais? Nossa, 144 FPS, meu amigo. Eu quero um Red Magic só pra isso agora. 15% mais liso. Mais feio também, mas tá melhor. Melhor feio e jogável do que bonito e não dá pra dar 2 passos. Ainda não é o bastante. Vou diminuir ainda mais. Vai ficar mais feio ainda, mas... 確かにこっちに行くのが見えたけど、どこにいるんだろもしかして湖の中にいるんじゃないかな。さっき魚の姿になってたから。ホークはトランスポークっていう魔力を持っていて、食べた生き物の能力を得られるんだよ。う。へえ、魚を食べて魚に変身したのかな。すごいすごい、便利な能力だね。きっとエンシェントドラゴンを怖がって必死で逃げたんだ。今は湖の中で怯えているんじゃないかな。じゃあここで待ってたら出てくるか。あ、ホークのトランスポークってしばらくすると溶けちゃうんだ。湖の中にいたままだと溺れちゃうかも。大変だ、助けなくちゃ。どうしよう。助かったぜ。Hawk! Tá vivo sim. まさかエンシェントドラゴンがまだ近くにいるんじゃねえだろうな。ホーク、こんにちは。お前誰だ。僕はトリスタン、リオネスの王子なんだ。パパ上とママ上からホークの話いっぱい聞いたよ。パパ上、ママ上。パパ上はメリオダス国王、ママ上はエリザベス王妃だよ。あいつらいつの間に結婚して子供まで。ホーク、はじめまして。またお前は誰だ。わかったぜ。おめえはあの二人の子供だな。なにすぐに分かっちゃったね。ところでホーク、何があったか覚えてる？確かに煉獄で兄ちゃんと飯の準備をしてる最中だったんだけどよ。突然ブリタニアに戻ってきちまったんだ。突然って？僕も気になってるけど、とりあえずホークの話をもう少し聞いてみよう。 Como eu nunca joguei isso, então eu não sei dizer, mas se Deco pra ter esse porquinho na equipe pra poder bater, eu vou querer. Vai ter, se eu não me engano, ele tem 30 de poder de combate, mas vai tá no time, se tiver como. Não quero nem saber. 状況確認がてら変身してこの辺を見回ってたんだ。
そしたら突然エンシェントドラゴンが現れやがってよ。俺様の秘蔵アイテムモンスターブロックで魚になって大ピンチを乗り切ったのさ。あれ、そういやこの湖って水が全部なくなってたんじゃなかったっけか。どうして戻ってるんだ。一体どうなってやがるんだよ、おい。で、冒険を僕たちはしてきたのさ。そしてそこでこれを見つけたんだ。ふむ、そいつが何か俺もよくわからねえが、状況つまり俺が煉獄に行ってる間にこっちは随分時間が経っちまったってわけだな。で、おめえらはこれからどうすんだよ。僕はこの辺りをもうちょっと調べようと思うんだ。湖の水がいきなり戻ってるのもホークが現れたこともただごとじゃないからね。他におかしなことが起きてないか確認してジジ上に報告しなくちゃ。なにそれって本当の冒険じゃん。なら僕も一緒に行くよ。すっごい面白そうなことが起こってるんだもん。こんな冒険を見逃せない。本当？一緒に来てくれるなんて嬉しいよ。やっほー、君が僕の新しい仲間。Entendeu, entendeu? Eu não entendi porcaria nenhuma, mas tá bom. Amigo, se o nome do negócio é definir rapidamente, eu não tenho que selecionar nada, né? お前ら何やってんだ。何って冒険の準備だよ。ホーク、君もついてきてくれるよね。当たり前だ。残飯処理騎士団団長のこのホーク様がいねえと困るだろ。やったー。そんじゃまずどこへ行くつもりなんだ。この辺りから調べてみるのはどうかな。湖の水がいきなり戻ったし、他にも何か変わってるかもしれない。トリトリ見て見て、あんなカエル見たことある？あれは昔のブリタニアにいたっていうカエル。おかしいな。確か絶滅してるはずなんだけど。Ah, então foi isso que aconteceu. じゃあ調べてみなきゃ。捕まえて確かめてみよう。ついでに湿地を一度見て回るのはどう？いい考えだね。A conexão está instável. Zero novidade. Interrupção, não vou ler isso. Não tô com vontade. Matar feio pra poder rodar. E agora eu descobri por que tá travando contra a internet. Mas parece que tá boa. Eu sei que entendi o que eu tenho que fazer, mas... A internet tá ruim de novo.
combo. Ih, morreu. Não, tá vivo ainda. 本当だ。前に本で見たのと同じカエルだよ。ねえねえ、じゃあこのカエルって湖の水と一緒に出てきたのかな。どうなってるんだろう。遠い遠い昔にいなくなったカエルがいるなんて不思議だね。うひゃどうしたのホーク、大丈夫？あの矢の針持ってて俺を刺しやがった。いてて薬でもあればいいんだけど、今は持ってないよ。どうしなんだよ、薬の一つも持ってねえのか。たく冒険する準備が足りてねえぜ、この小豚どもめ。よーし、このホーク様が役に立つことを。Coletar. Tem normal. Tu chega perto, aperta no desenho do lado que aparece. Pronto. Coletou. Neonatória de madeira. Consumir... Que? Aperta aqui. Pronto, apertei. Mais fácil. Vem até aqui. Aí aperta aqui. E assim começa Minecraft 2. Definitivamente é Minecraft agora. Hook ったらこれからは気をつけなよ。じゃあホークの傷も治ったし、そろそろ出発しようか。次はどこに行くの？何か考えはある？そうだね、森にいる漁師のおじさんのところに行ってみようと思うんだ。ペーネスの森の様子についても一番詳しいはずなんだ。ついでに行く途中にも何かおかしいものがないかよく観察しながら行こう。この辺りにもまだ何かあるかもしれないね。あれトリトリ、あれってなんか変じゃない？本当だ、あそこにあんなものあったっけ？確認してみよう。 Acho que a minha teoria tá certa até o momento. Parece a primeira menção no Minecraft mesmo. Colete madeira, cria uma bancada de trabalho. Eu não sei o que aconteceu. これは一体何だろう。なんでこんなところに。よくわからないね。気になるなら後でバルトラ様に伝えておこうよ。うん、そうだね。今はまず漁師のおじさんのところに行こう。 Pressione o botão para ver o menu. Sorteio. Sorteio de 10. やっぱりさっきのあのおかしな現象、星の書が僕たちに何か教えようとしたんじゃない？ Tá aí o gacha. Gira a roda. Lá ele. Não sei se tem, mas se tiver eu quero o ban, por favor. Lança do Guardião, rank R. Grimório Delicado do Artesão, rank R. Espada larga, lá ele. Delicada, lá ele do Artesão, nem se fala. Rank R também.
Grimório do Guardião, rank R. Grimório de Aventureiro, rank R também. Mais um. Grimório Ardente, SR. Eu sei o que significa. Menor ideia. Lá ele. Espada dupla delicada do artesão, beleza. なかなか楽しいじゃない。 É um personagem da hora, mas eu não lembro dele. Na hora, correção, eu lembro dele, eu não lembrava que ele existia. Dois itens SR. E é aqui que o joguinho vira Genshin, da Chupin. Não, é melhor que Genshin. Aperta aqui, aperta aqui, aperta lá, aperta lá. Aperta ali. Já tô apertando coisa. Tanto canto pra poder aparecer esse negócio. Vai aparecer aqui. Aperta aqui, aperta aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aperta. Vai. Aqui. Chance crítico. Rompimento de defesa. Rapaz, tu tá usando uma espada grande. Não é pra dar crítico não, amigo. Evento. Me dê. Sei o que é, menor ideia. Evento de acesso de comemoração do lançamento. Esse aqui é o do pré-registro? Acho que não, mas tá aí. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Se não sumiu porque dá pra resgatar alguma coisa. Resgatei, não sei o que era. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Yeah! Copyright. Resgatou tudo 冒 logo. 険が待ってるのかな。お会いできて光栄です。 Ah, eu não lembro o nome dela. Na verdade, eu sou horroroso com o nome. Apareceu e eu não li o nome dela. Formação de herói. O que vale mais? Chance crítico ou dano crítico? Eu não sei o que é mais importante, mas eu sei que esse daqui dá mais dano. Isso que me importa. Quando ainda não se sabe como é que o jogo funciona, você vai no que dá mais dano. Acabou. Não tem ideia de pra que serve, mas tá aí. Tenho a menor ideia de pra que serve qualquer uma dessas coisas, mas... Tá dando de graça. A gente aceita. Ai. Podia ter um botãozinho, analisar tudo. Porque, amigo, pra que a necessidade de ter que vir aqui um por um? Na moral, não precisa, sabe?
São 253 itens de culinária. Inimigos, 174 inimigos diferentes. E 12 animais. Nossa. Guila. Cansei. Eu não lembro como é que mexe na equipe. Aqui. Definir rapidamente. Qualquer homem, qualquer um. Não tá nem um pouco bonito, mas tá da hora, isso que importa. Vou com um gigantão aqui mesmo, por enquanto. Se for que ninguém tinha semelhante na base da espada. Yeah. Rapaz. Tutorial só para quem não é iniciante. Amigo ou inimigo? Não me interessa. Entendi coisa nenhuma, mas tá valendo. ゴーレムが暴れた原因は本当に胸元の石のせいだったのかな。 Tá, Gigante, o que que é isso? Pô, caiu um negócio aqui no chão, não consigo pegar. Hã? あそこにもまた初めて見るものが。 Pedras elementais de fogo. Sei lá, amigo. あそこにもまた初めて。せや。たま。 Olha que nervoso. Cenoura. Corre, corre, corre. 残飯はねえのか？そろそろ腹が Eu 減 joguei ってきた Genshin ね。 Impact.
Aí feito de comparação, tamanho do mapa eu já tava achando grande. Aí eu vi que tem mais coisa ainda. O que é isso? Ah, tá aqui do lado. Meu amigo, é muita coisa que tem pra fazer. Ih, meu celular tá morrendo, sem 他にも bateria. もっとあるのかもしれない。もう少しこの周辺を探し。もうダメだ。このままじゃガリガリ豚になっちまうで。なんだこの甘い匂いは。どこだどこなんだ。あ、ホーク、待って。Porquinho. Vamos, porquinho, vamos. Isso, dá uns pulinhos, vai. Para não. ここじゃねえ。じゃあこの上か。すごい。上だ。この上だぜ。わかったよ。 Colher, meu, わかったか beleza. らちょっと待ってよ。トリトリ、このキノコ踏むとジャンプできるよ。 Morreu? Não. これは蜂蜜じゃねえか。俺でもこの蜂蜜このまま食べるには少しもったいないな。はあ、胃袋の中に入りゃ一緒だろ。何言ってんだよおめえは。匂いもいいし美味しそう。このまま食べられそうだね。でもこんないい蜂蜜が手に入ったんだ。すぐ食べるのはもったいないよ。後でもっと美味しく食べられる方法が見つかるかもしれない。俺様は食えりゃ何でもいいんだぜ。 Menino, se tu puxou teu pai, tu não vai achar algo melhor nunca. Quem sabe, sabe. Meliodas na cozinha. Rapaz, é o caos. Tem 2 setinhas vermelhas indicando que tem inimigo. 3. E como todo mundo sabe, fogo bate em grama. É um exagero de forte esse negócio. Mas todo mundo conhece o ditado, né? Tá no jogo é pra usar. Eba, 8% de bateria. あそこかな。漁師のおじさんの小屋。ちょうどおじさんもいる。よかった。ねえねえ、トリトリって漁師のおじさんと知り合いなの？話すのは初めてだよ。いつか話してみたいとは思っていたけど、 Que legal. いつも忙しそうだったから声をかけられなかったんだ。 Ameba. でも今は暇そうじゃない？行ってみよう。 Apressada. Rapaz, eu até ia continuar, mas tô sem bateria.
Ir lá, ir lá, ir lá. Principal vantagem desse tipo de jogo é que você não tem que salvar antes de sair. Mas vai ficando por aqui. Se tiverem gostado desta primeira experiência de alguém que literalmente bota o negócio pra fazer pré-registro, baixa o negócio e nunca sequer abre, né, o jogo, né? Uma coisa não falta, eu não vou jogar isso daqui sem estar gravando. Ou talvez o contrário. É, com certeza a bateria e a internet que tá deixando meio zoado. Meu Deus. Mas se puderem deixar o like, se inscrever no canal, eu agradeço. Até mais.